Manda lá. Vamos lá, então. O Furacão está com essa penúltima rodada do estadual, que pode ser a decisiva para garantir a primeira colocação geral da primeira fase do Paranaense. O Atlético já tem 6 pontos a mais do que o Operário, que hoje é o segundo colocado, faltando 2 partidas. É verdade que matematicamente ainda o Operário pode alcançar o Furacão, passar o Furacão, mas é muito difícil pela questão do saldo também. E claro, para isso teria que ganhar suas 2 partidas, e o Atlético teria que perder os jogos para o Cascavel em casa e depois para o Londrina lá no Estádio do Café. O Furacão não teria que fazer nenhum ponto. A questão mais drástica para o Atlético é o Coritiba. O Coritiba está 7 pontos atrás do Furacão, com um jogo a menos. O Coritiba realiza a partida que foi adiada contra o Cascavel lá no Olímpico Regional no domingo de Carnaval, então entre a 10ª e a 11ª rodada da primeira fase, né, a penúltima e a última rodada. E aí sim, uma vitória do Atlético contra o Cascavel, mesmo o Cascavel, né, na quinta-feira na Arena, e um tropeço do Coritiba em qualquer um dos 3 jogos que ele tem na sequência do campeonato, aí daria a primeira colocação para o Furacão sem depender de nenhum outro resultado. Dependendo dos jogos, até um empate contra o Cascavel em casa na Arena pode dar essa liderança, e o técnico Paulo Turra falou sobre isso na coletiva de imprensa após a vitória contra o Operário e disse sim que o objetivo é conquistar o Paranaense e, claro, ficar em primeiro lugar geral para poder decidir os confrontos mata-mata todos em casa. Independente se nós já estamos classificados, nós temos e nós vamos buscar o primeiro lugar. Nós não vamos nos contentar com o segundo. Nós vamos buscar o primeiro lugar, garantir o primeiro lugar, ponto. E isso faz parte do processo da cultura do vencer. Então, assim, independente do jogador que estiver em campo no próximo jogo, na quinta-feira contra o Cascavel, nós vamos lutar do primeiro ao último minuto para vencer. Que o Atlético é um clube grande, tem uma estrutura fantástica, nós temos jogadores espetaculares e a gente vai fazer sempre para vencer. Esse é o técnico Paulo Turra, então, falando sobre essa luta pelo primeiro lugar, né, sobre essa mentalidade vitoriosa que o Atlético está tendo, não só nesse ano, mas está tentando colocar como uma filosofia do clube, né, já há alguns anos, nos últimos anos, o Atlético que teve grandes conquistas nacionais e internacionais nos últimos 4, 5 anos, sobre a batuta aí do Mário Celso Petralha, claro, com todo o trabalho ali feito, com aquele método CAP de jogar futebol, né, um trabalho bem sério que o Atlético tem em relação ao seu estilo de jogo, em relação à mentalidade que quer implementar. O Paulo Turra vai poder contar com os 3 jogadores chegando agora do Sul-Americano Sub-20, Mikael, Vitor Roque e Renan Viana, todos estão inscritos no Campeonato Paranaense. O Atlético também tem outros garotos inscritos, caso do lateral esquerdo Vinícius Cauê, do zagueiro Arthur Zanella, e também do meia Murilo, e deve continuar com o rodízio nas 2 últimas rodadas do estadual. A gente aguarda só para saber se os meninos, e principalmente, claro, o Vitor Roque, que terminou a temporada 2022 como titular do Atlético, e hoje vê o Pablo começando muito bem, com 8 jogos e 7 gols marcados. Se o Vitor Roque será utilizado, ficará no banco de reservas, será a opção para o técnico Paulo Turra, mas uma coisa a gente sabe, o rodízio continua nessas 2 últimas partidas do Campeonato Estadual na primeira fase, Linhares. Valeu, Alexandre Senechal, que está a caminho do aeroporto para acompanhar a chegada aí dos jogadores do Coritiba e do Atlético, né? Os campeões. O Pedroso, né? O Vitor Roque também, o Renan e o Jean Pedroso. Mikael, o Jean Pedroso, Jean né? Pedroso, Vitor Roque, Renan Viana e Mikael. Os 4. Normalmente eles deveriam desfilar em carro de bombeiro aí pela cidade, né? Pelo grande. Poxa, mas pelo que eles fizeram, feito, né? Merecia, né? Porque a gente esperava isso na Copa do Mundo e eles foram lá e conseguiram mostrar realmente um futebol muito competitivo, né? Ter realmente aquela postura de decisão, né? Porque não foram jogos fáceis, mas eles conseguiram ter o controle, né? A seleção brasileira muito bem postada, não caiu na pressão dos adversários e conseguiu definir aí a vitória e o título numa campanha invicta exemplar, com os meninos aqui de Atlético e Coritiba representando muito bem. E fizeram a diferença, né? O Mikael foi muito bem no gol e o Vitor Roque sendo artilheiro da competição aí também.
Então, eles realmente representaram muito bem o Paraná. E, como disse o Linhares, deviam desfilar aí, né? Em carro aberto. Eles não demonstravam aquele nervosismo, né? Que geralmente acontece e é natural, né? De competições desse tamanho. E o Coritiba e o Atlético jogam em casa, né? Nessa rodada de quarta e quinta-feira. E com certeza vão prestar homenagens, né? O Coritiba amanhã ao Jean Pedroso lá no Couto Pereira, diante do Londrina. E o Atlético na quinta-feira vai ter a oportunidade também de homenagear o Vitor Roque, o Renan e também o Mikael, né? Que estarão certamente presentes na arena no jogo do Atlético contra o Cascavel pelo Campeonato Paranaense.